aqui aos Pondos, depois de 2 meses, sem estar com vocês aqui, trazendo a palavra de Deus. E nós, esse ano, começamos a expor para vocês a lei de Deus. Já vimos aqui a primeira tábua da lei, que diz respeito à nossa relação com Deus, os primeiros 4 mandamentos, que respondem a 4 perguntas, ou nos orientam em 4 coisas na nossa relação com Deus e no culto que nós devemos prestar a Deus. O primeiro mandamento responde à pergunta: quem deve ser adorado? E a resposta é Deus somente. O segundo mandamento: como devemos adorá-lo? E a resposta é em espírito e em verdade. O terceiro mandamento é com que atitude nós devemos nos achegar a Deus em adoração, com santo temor, com tremor diante de Deus. E o quarto mandamento responde à pergunta quando. Quando nós devemos adorar a Deus? E a gente aprendeu aqui que Deus diz que nós devemos adorá-lo todos os dias da nossa vida. Porém, Ele estabeleceu um dia que é exclusivo dEle, onde nós pararíamos todas as nossas atividades para estar em comunhão com esse Deus e adorá-lo. É o dia de descanso, o Shabat. Todos esses mandamentos que nos aponta a maneira pelo qual nós devemos viver e agradar a Deus, na nossa relação com Ele em culto, nos orienta nisso. A segunda tábua da lei, que nós entramos aqui nela da última vez que nós pregamos aqui, trata do mandamento de honrar aos pais, o 5º mandamento. A segunda tábua da lei nos ensina como nós devemos relacionar com o nosso próximo. Amar a Deus, a primeira tábua da lei; amar ao próximo, a segunda tábua da lei. E o 5º mandamento nos fala sobre honrar os pais. Mas vamos abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 20 e voltar para esses mandamentos, relembrá-los, ler do verso 1 ao verso 17. E nos concentrarmos hoje no verso 12, que é o 5º mandamento. Diz assim o verso 1 do capítulo 20 de Êxodo: Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que eu tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Por isso, primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de ti. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Terceiro mandamento: não adorarás essas coisas, nem preste culto a elas. Não, esse ainda é o segundo mandamento. Não as adorarás, nem preste cultos a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro mandamento: não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento: lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o descanso dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. 5º mandamento: honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, te dá. 6º mandamento: não mate. 7º mandamento: não cometa adultério. 8º mandamento: não furte.
Nono mandamento: não dê falso testemunho contra o seu próximo. 10º e último mandamento: não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Que Deus nos abençoe, que Ele nos fale ao coração pelo seu Espírito, nos instrua na sua palavra, né? Nós já vimos esse mandamento e nós falamos para vocês na época que nós dividiríamos a exposição desse 5º mandamento em 2 partes, porque de fato ela exige isso para que a gente possa compreender. Vimos na primeira parte desse mandamento algumas coisas importantes que dizem respeito à compreensão dele. O mandamento: honra teu pai e tua mãe. E vimos que é uma honra devida àqueles que estão como autoridade sobre nossas vidas. Dividimos aqui, primeiramente, buscando entender o sentido da palavra pais nesse 5º mandamento. Vimos que, em primeiro lugar, é preciso entender a abrangência do mandamento. Uma das regras hermenêuticas que nós vimos aqui para compreender a lei moral de Deus, o decálogo, os 10 mandamentos, que resume toda a vida humana. Nós vimos aqui, em primeiro lugar, a abrangência desse mandamento. O que este mandamento ordena parece simples à primeira vista. No entanto, muitas pessoas não entendem o seu sentido abrangente e reduzem a sua aplicação apenas à relação familiar. A lei moral de Deus diz respeito a todos os aspectos da vida. Então é preciso procurar compreensão na abrangência desse mandamento. E nos chamamos a atenção a vocês para que nos lembrássemos dessa regra hermenêutica. Cada mandamento abrange uma área da vida. O 5º mandamento trata do valor da autoridade criada por Deus para o bem-estar nas relações humanas, nas relações sociais, a começar em casa, pelos pais, pela autoridade dos pais. Em segundo lugar, nós vimos aqui com vocês que é preciso entender o significado dessa expressão pais, não somente a abrangência, mas o significado. Vimos aqui com vocês que a palavra pai e mãe significam não apenas os pais naturais, mas todos aqueles superiores em idade. Vimos o texto de 1 Timóteo, capítulo 1, versículos de 1 a 2. Todos aqueles que receberam de Deus dons para nos conduzir, nos ensinar, nos liderar. Ou vimos também aqui que o livro de Gênesis trata de pioneiros em determinadas artes, na música, na arte das armas. Esses são chamados de pais, porque são pioneiros, e o texto diz que nós devemos honrá-los por isso. Vimos também especialmente a todas as pessoas que receberam ordenanças de Deus, que têm autoridade sobre nossas vidas, seja na família, seja na igreja. Vimos aqui que Paulo e que João têm consciência de que eles são pais espirituais daqueles que Deus confiou a eles. E também o Estado. Deus estabeleceu autoridades na sociedade humana para organizar e para trazer o bem à sociedade humana nas relações sociais. Essas autoridades, nós vimos aqui com vocês, em última instância representam Deus, que é a autoridade maior nas nossas vidas. Por isso, nós devemos obediência aos pais, devemos obediência às autoridades eclesiásticas, devemos obediência às autoridades do Estado. E a Bíblia nos orienta aqui, porque são todos eles ministros de Deus para o nosso bem, conforme Paulo ensinou em Romanos, capítulo 13, versículo 4, a respeito das autoridades instituídas. E aí ele está falando do Estado, o Estado romano, que não eram homens tementes a Deus, mas ele diz que foi Deus que instituiu o princípio de autoridade para o bem da sociedade humana, e todo aquele que recebeu autoridade é ministro de Deus para o bem. Nós começamos a ver aqui com vocês o dever ordenado no 5º mandamento. As instituições divinas de autoridade, e nós vimos basicamente aqui a família, a igreja e o Estado.
são organizações que Deus criou para o bem do ser humano. E esse mandamento, a gente viu o que é que ele requer. Ele requer honra, respeito, obediência, submissão. Deus colocou essas autoridades acima de nós, como autoridades sobre nossas vidas, nas mais diversas relações humanas, a começar pela família, professores na escola, chefes no trabalho, pastores e líderes na igreja e as autoridades do Estado, quer sejam elas policiais, magistrados, legisladores e governantes. Nós vimos aqui tudo isso com vocês, mas vimos mais aqui, no que consiste essa honra aos superiores? Devemos ter atitude de reverência devida, isto é, respeito apropriado para cada um deles em suas funções e nas suas responsabilidades recebidas por Deus. E a atitude de respeito apropriado a essas pessoas, para com essas autoridades, não deve ser apenas na mente, nem no coração, deve ser também demonstrado em palavras e em atitudes. Levantamos uma questão de como podemos cumprir essa ordem exigida no 5º mandamento. E aí a gente viu que nós devemos imitar essas pessoas em suas virtudes, em seus bons exemplos, quando virmos que estão de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Devemos ter uma atitude de obediência voluntária às suas ordens, aos seus conselhos e às orientações, desde que sejam lícitas, isto é, de acordo com a lei de Deus. Vimos também que devemos ter uma atitude de devida submissão às suas correções, isto é, devemos reconhecer as nossas faltas, em vez de ficarmos ressentidos e teimar que estamos certos, ao sermos licitamente repreendidos e corrigidos por essas autoridades, principalmente na família, nos pais. Eles foram postos por Deus para a correção, para a disciplina, para a educação, para nos conduzir a termos um caráter em nós. Devemos interceder a Deus por essas autoridades, pedindo que exerçam bem, com justiça, a devida responsabilidade, bem como dar graças por eles quando fazem o bem e agem com retidão. Então, agradecer a Deus pelos nossos pais, agradecer a Deus pelos nossos pastores, pelos líderes, agradecer a Deus pelas autoridades do Estado quando fazem o bem e orar por essas pessoas. Nisso que consiste honrar a autoridade instituída. E o exemplo do 5º mandamento começa na autoridade primária, que é a família, os pais em relação aos filhos. Mas nós também vimos aqui que essa não é uma obediência, um respeito, uma honra cega. Até levantamos a questão, quando estamos desobrigados a cumprir essa ordenança do 5º mandamento? E nós vimos aqui que se essas autoridades não demonstrarem a conduta e o caráter esperados, devemos imitá-los, devemos obedecê-los, temos a obrigação de cumprir suas ordens que contrariam a palavra de Deus? Tratamos isso aqui também com vocês, e a resposta é não. Deus é a autoridade absoluta e final, nós vimos isso aqui. As autoridades por eles instituídas o foram para organizar a sociedade em suas mais diversas áreas, aplicando os princípios contidos em sua santa lei como padrão final de certo e errado. Isso na família, isso na igreja, isso no Estado. Ninguém está obrigado a nenhuma ordem ou lei contrária à lei de Deus. Até pode ser nossa obrigação obedecer leis secundárias, além daquelas que já ordenadas na palavra de Deus. Mas não estamos jamais obrigados a obedecer a leis que contrariam a lei de Deus. E vimos isso no exemplo claro de João e Pedro, quando foram presos pelo Sinédrio, lá em Atos capítulo 4, que o Sinédrio, depois de muita pressão sobre eles, disseram que eles não podiam mais falar ou ensinar em nome de Jesus. E eles olharam para as autoridades e disseram, nós não vamos cumprir isso. Vejam se é justo o que vocês nos pedem. Vamos deixar de obedecer a Deus para obedecer a vocês? De forma nenhuma. Nós vamos pregar o Evangelho. Nós vamos ensinar acerca de Jesus Cristo.
e assumiram o risco de receberem as consequências disso. Mas nós vamos obedecer a Deus. Vimos aqui que a ação profética do cristão e da igreja, quando a autoridade desmerece o seu papel. Além de não obedecer, nós temos a responsabilidade de ser a consciência do Estado. Porque é a voz profética da igreja que vai corrigir os desvios de pessoas que exercem a autoridade estabelecida por Deus para o mal. Quando a autoridade quer fazer o mal com o princípio de autoridade, a igreja precisa ser a consciência do Estado. Ela não pode silenciar. Na verdade, nós vimos aqui que é nosso dever reprovar. Efésios capítulo 5, verso 6 a verso 11, só resumindo o que esse texto fala, Paulo diz: não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, ao contrário, tratem de reprová-las. Há fraquezas de caráter, nós vimos aqui, naqueles que exercem a autoridade sobre nós. Não existem pessoas perfeitas. Os nossos pais não são perfeitos. E há fraquezas neles, mas nós não devemos expor as suas fraquezas. Devemos honrá-los e respeitá-los, apesar de suas fraquezas. Há pastores e líderes perfeitos? Não há. Mas nem por isso nós temos o direito de desrespeitá-los, mas sim suportar as suas fraquezas, quando elas não são um flagrante agravo à lei de Deus. E no Estado, muito menos. Nós vivemos num país onde é marcado por política e por corrupção ao mesmo tempo, onde há muitas fraquezas de caráter na liderança política em nosso país. Nós estamos em plena campanha de eleição, municipal, e nós vemos as promessas, os velhos chavões, e a gente sabe que não funciona desse jeito, mas isso não nos dá o direito de desrespeitar essas pessoas. Nós não temos que estar expondo as suas fraquezas se elas não são um agravo flagrante à lei de Deus. Porém, há casos em que o nosso compromisso com a fidelidade para com Deus e sua palavra nos impõe o dever de protestar, de expor os maus feitos, denunciar a transgressão dessas autoridades que desonram o papel que lhes fora designado por Deus. É nosso dever denunciar os maus procedimentos das autoridades constituídas sobre nós na igreja e no Estado. Porém, devemos fazer com respeito devido. E nós pegamos o exemplo de Paulo e Silas, lá em Atos capítulo 16, quando foram presos e acusados justamente por terem liberto uma jovem de um espírito maligno. Ela adivinhava ou enganava as pessoas, e ela era uma escrava, e dava muito lucro aos seus senhores. Paulo chegou ali para pregar o evangelho na sua segunda viagem missionária, e em Filipos, e ele, enquanto pregava, essa jovem endemoniada, durante 2 ou 3 dias, acompanhava os apóstolos como se fosse um carro de som, dizendo: esses homens aí são servos do Deus verdadeiro e vos pregam a palavra de Deus. E Paulo já estava irritado com aquilo, e já não aguentando essa propaganda gratuita do inimigo, tentando insuflar no coração de Paulo e Silas, desviar o foco deles. Eu lembro Jesus quando o pastor Lutero pregou aqui no domingo pela manhã, sobre Marcos capítulo 3, e Jesus repreendia os espíritos malignos porque queria expor Jesus à publicidade. E ele repreendia, dizendo: eu conheço o que é o coração humano, eu não quero publicidade. Havia multidões que seguiam Jesus. Jesus não está atrás de seguidores. E ele repreendia para que não o expusesse à publicidade. E quando ele curava as pessoas, ele dizia: não vão espalhar isso por aí. Não é? Porque ele sabe o que é o risco da vaidade do coração humano.
Aquela jovem possessa por um espírito maligno não estava ali com a intenção de propagar a Deus e ao reino, estava com a intenção de desviar o coração dos apóstolos, insuflando vaidade no coração deles. E Paulo a repreende o inimigo, dizendo: sai dela. E ele a deixou, e ela perdeu a capacidade de enganar as pessoas. Os seus patrões ficaram revoltados com isso e levantaram a multidão contra Paulo. O acusaram injustamente, eles foram presos, açoitados na ágora, na praça pública, e foram colocados na prisão. Foi ali que o carcereiro de Filipos encontrou a graça. Foi ali que, enquanto todos feridos pelos açoites, na madrugada eles cantavam louvores a Deus. E os demais presos ficaram admirados com aquilo. E veio um tamanho terremoto sobre a prisão que as portas se abriram, as cadeias se soltaram. E quando o carcereiro desperta do sono e vai e vê as portas abertas, ele pega da espada desesperado para suicidar-se. Porque ele sabia o que seria a consequência para a vida deles, prestar contas ao Império Romano de ser incapaz de guardar os presos. Ele seria morto, seria humilhado, seria judiado, sua família seria lançada à vergonha após a sua morte. Não haveria cobertura do governo romano ou proteção contra a sua família. Então ele pensou em se matar. Não cometer suicídio, mas passar a ideia de que ele fora morto, tentando defender a prisão. E aí sua família seria honrada, ele morreria como herói. Mas Paulo brada, dizendo: olha, não faça nenhum mal a você, ninguém fugiu, está todo mundo aqui. E aquele homem entrou quebrantado na prisão, perguntando: o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo diz: creia no Senhor, e será salvo tu e tua casa. Não é? Ele estava tão preocupado com o futuro da sua família. Será salvo tu e tua casa. E aquele homem entregou-se a Cristo, levou os apóstolos para a sua própria casa, curou as suas feridas, deu-lhe de comer, foi batizado com toda a sua família. Depois levou Paulo para a prisão, colocou as algemas lá, tudo direitinho. No outro dia, chega ele na prisão com a notícia muito boa, né? Os magistrados mandaram aqui os oficiais de justiça para libertar vocês. Podem ir em paz, Paulo. E Paulo diz: não, que história é essa? Nós somos cidadãos romanos, fomos acusados injustamente, fomos julgados sem direito de defesa, fomos açoitados e humilhados em praça pública e agora às escondidas querem nos libertar? Não, não vai ser assim. Tem que ser feito de forma formal e oficial, que eles venham aqui nos pedir desculpas por isso. E Paulo exigiu isso. E quando os oficiais de justiça foram comunicar isso aos magistrados, eles temeram por suas vidas. Não sabiam que eram cidadãos romanos, que tinham direitos, que a lei romana lhes dava esse direito. E aí vieram, pediram desculpas a Paulo e Silas e pediram que eles saíssem logo da cidade. E Paulo não saiu da cidade, foi primeiro visitar os irmãos, abençoou, edificou e só depois foram embora. Esses homens, eles não obedeceram à autoridade, eles exigiram seus direitos, não por causa dos seus direitos, mas por causa do direito. Porque Deus instituiu a autoridade para o bem do ser humano. Nós vimos até aqui, e ficamos agora de entrar nessa segunda parte. De observar os pecados proibidos no 5º mandamento. E também o que esse 5º mandamento exige das autoridades para com aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Porque o mandamento não fala somente a nós que estamos debaixo de autoridade, mas fala àqueles que estão com a autoridade instituída por Deus, como eles devem agir para com aqueles que estão debaixo do seu domínio. Os pecados daqueles que estão debaixo da autoridade de seus superiores são toda a negligência dos deveres para com eles, inveja, o desrespeito,
A rebelião contra essas pessoas e as suas posições em seus legítimos conselhos, leis e correções. Ainda o amaldiçoar, o escarnecer e toda conduta insubmissa e escandalosa que resulte em vergonha ou em desonra. Provérbios capítulo 19, verso 26 diz que quem maltrata o seu pai ou manda embora a sua mãe é filho que causa vergonha e traz desonra. E aqui o mandamento se aplica diretamente à autoridade familiar, pai e mãe. Então vamos aqui destrinchar isso bem direitinho com vocês. O pecado de negligência. Negligência daqueles que estão debaixo da autoridade para aqueles que são autoridades sobre sua vida. Jesus acusou de justificar a negligência do sustento aos pais necessitados. Acusou os religiosos da sua época, os fariseus da sua época, de que eles eram pessoas que justificavam a sua negligência para com seus pais necessitados, sob o pretexto de que o dinheiro da oferta que eles poderiam dar aos pais estava consagrado a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 15, para que a gente possa ver bem essa repreensão de Jesus a filhos que negligenciam o cuidado com os seus pais. E aqui uma coisa muito importante que nós temos que considerar. Naquela época não havia previdência, né? Pais cuidavam dos seus filhos, proviam para ele o seu sustento, alimento, segurança, cuidados. E na velhice os pais não tinham como se manter. Agora eram os filhos que tinham que cuidar dos pais na velhice. E ainda é assim em princípio, não é? Nós precisamos honrar os nossos pais nesse particular. Honrar significa isso, cuidado com os pais. Vejam, Mateus capítulo 15, versículos de 1 a 6, diz assim: Então alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem. Jesus, porém, lhes respondeu: Por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe. E quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim já foi consagrada como oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim, vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição religiosa de vocês. Hipócritas, né? É a palavra de Jesus para eles. Então, eles querem questionar os discípulos de Jesus porque não guardavam a tradição dos antigos. Jesus diz: vocês, por causa da tradição dos antigos, quebram a lei de Deus. E ainda tentam justificar isso quando negligenciam o cuidado com os pais de vocês, dizendo que a oferta foi consagrada a Deus daquilo que eu poderia dar ao meu pai. O pecado de inveja e de rejeição às pessoas e suas posições de autoridade. Não tem isso? Tem. Significa ressentir-se de que Deus, em sua providência, deu a eles algo que não nos deu. Isso é, na verdade, achar defeito na providência de Deus. O texto de 1 Samuel, capítulo 8, versos 6 e 7, nos ensina isso, que há esse sentimento de inveja, muitas vezes, aquelas pessoas que estão com autoridade sobre nossas vidas, isso na relação de igreja, muitas vezes. As críticas, a perseguição às pessoas, por causa da posição que elas ocupam. Lá no fundo, se sondar o coração, é motivada por inveja. Por que Deus deu a pessoa essa posição na igreja e não a mim? E muitas vezes há críticas em relação a isso. O texto de 1 Samuel, capítulo 8, versos 6 e 7, nos diz: Mas Samuel, quando o povo chegou e pediu um rei,
Deus governava diretamente através de sacerdotes e profetas e juízes. Era um governo teocrático em Israel. E eles disseram, não, nós queremos ser como os outros povos, todo mundo tem rei, a gente quer rei também. Samuel, quando olhou isso, ficou ressentido, porque era ele o instrumento, o canal de que Deus falava e orientava ao povo. E diz o verso 6 que Samuel não gostou desta palavra quando disseram, dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel, atenda à voz do povo em tudo que lhe pedem. Porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Então, em última análise, a inveja do povo contra Samuel era porque Deus deu a Samuel um papel de autoridade e não a eles. E quando eles se queixam disso, na verdade estão se queixando de Deus. Então, o pecado de inveja e de rejeição às pessoas e suas posições de autoridade desonra e quebra o mandamento, o quinto mandamento. O pecado de desrespeito, desrespeitar é desprezar, é olhar com soberba para alguém e, consequentemente, desmerecer a sua autoridade, desobedecer às suas ordens, desacatar. Em Isaías capítulo 3, verso 5, diz que os jovens se levantarão contra os mais velhos, as pessoas desprezíveis contra os nobres. Há essa tendência de rebelião no coração humano, e isso fere e afronta e quebra o que ordena o quinto mandamento de honrar as autoridades constituídas por Deus sobre nossa vida. O pecado de rebelião. A rebelião é o desrespeito levado ao extremo de repudiar totalmente a autoridade que deveríamos reconhecer e honrar. Absalão fez isso. Absalão se rebelou contra Davi, que era seu pai e seu rei. Lá em 2 Samuel, capítulo 15, versos de 1 a 12, ele conspirou contra Davi. Ele se adiantava e colocava insatisfação no coração do povo contra o seu pai. E, por fim, levantou um exército para tomar o reino do seu pai. Ele desonrou o pai e o rei, se rebelando contra. E Deus ordenou que tais pessoas devessem ser tratados exemplarmente e firmemente para trazer temor aos demais. Jesus cita isso quando fala e acusa os escribas e fariseus de desrespeitarem os pais. Ele cita Deuteronômio capítulo 21, verso 18 e verso 21. Fala comigo na Bíblia para você ver a seriedade como Deus diz que devem ser tratados aqueles que se rebelam contra a autoridade que Deus instituiu. Deuteronômio capítulo 21, abra lá sua Bíblia e verifiquemos esse texto que diz como Deus diz que deve ser tratado aquele que se rebela contra a autoridade instituída. Deuteronômio capítulo 21, a respeito de filhos que desonram os seus pais. Verso 18, se alguém tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece à voz de seu pai, nem à voz de sua mãe, e mesmo quando castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, junto ao portão daquele lugar, e dirão, este nosso filho é rebelde e teimoso, não dá ouvidos à nossa voz, é comilão e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Todo Israel ouvirá e temerá. Não é? Claro que essa não é uma lei para os nossos dias. A gente já viu isso aqui quando estudamos sobre a diferenciação da lei moral de Deus, das leis políticas e sociais e das leis cerimoniais. Vimos que não cabe mais a nós as leis cerimoniais porque já foram cumpridas em Cristo Jesus. No Antigo Testamento, todas as vezes que um israelita quebrava a lei moral de Deus, ele recorria à lei cerimonial para sacrificar o novilho, para ter o seu pecado perdoado.
Mas também tinha as leis políticas e sociais, e aqui é uma lei política e social dentro de uma teocracia, onde os juízes da cidade, onde o sinédrio julgava casos extremos, e um filho que se rebelasse contra os pais e não quisesse obedecer, mesmo sendo corrigido e disciplinado, deveria ser levado a essas autoridades. E a sentença ali era uma sentença dura, firme, para colocar temor nos demais. Há o pecado de amaldiçoar também, que fere o 5º mandamento. Há pessoas que amaldiçoam os próprios pais. Provérbios capítulo 30, verso 11 e verso 17. Diz assim que há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e que não bendizem a própria mãe. Os olhos de quem zomba do pai ou de quem nega a obediência à sua mãe, corvos o arrancarão e pelos filhotes de águia serão comidos. O que Deus está dizendo é que Ele vai julgar, não deixará impune, quando o homem desrespeita e transgride a sua lei, quebra frontalmente os seus mandamentos. E por fim, o pecado de escarnecer, de envergonhar, de causar escândalo àqueles que estão em autoridade sobre nossas vidas. Há filhos que envergonham, que humilham e que desonram seus pais. Já lemos aqui Provérbios 19, 26. Quem maltrata o seu pai ou manda embora a sua mãe é filho que causa vergonha e traz desonra. Então, tudo isso aqui, a negligência, a inveja e a rejeição às autoridades, o pecado de desrespeito às autoridades, o pecado de rebelião, o pecado de amaldiçoar, o pecado de escarnecer, de envergonhar, é a quebra do 5º mandamento. É isso que o mandamento nos proíbe. Mas o 5º mandamento não somente obriga os que estão sob autoridade, de honrar essas autoridades, mas nos ensina que há deveres dos que exercem a autoridade sobre aqueles que estão debaixo da sua liderança. E é importante a gente entender isso aqui, porque geralmente quando a gente olha o mandamento, a gente só olha as obrigações de quem está debaixo da autoridade. Mas Deus instituiu a autoridade e ela também tem obrigações. E quais são essas obrigações das autoridades? Porque um dia, nós nas nossas relações as mais diversas possíveis, nós estaremos ou debaixo de autoridade ou com autoridade sobre pessoas. Em casa, se você é filho, você está debaixo de autoridade dos seus pais. Mas se você um dia casar, você vai ter filhos e você vai ser autoridade sobre eles. Na escola, quando somos alunos, nós estamos debaixo de autoridade dos professores. Mas um dia você vai crescer e vai ter uma profissão e você vai exercer alguns cargos onde terão pessoas debaixo do seu comando e autoridade. O que Deus espera de você como autoridade? Ou você vai ter pessoas que trabalhem para você. O que Deus espera de você? Como você deve se portar? O que esse 5º mandamento exige daqueles que têm autoridade sobre outras vidas? O apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios, tratou desse assunto, aplicando esse 5º mandamento nas diversas relações. Ele começa o texto dessa forma, Efésios capítulo 5, verso 21. O princípio é esse: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esse é o princípio que Paulo começa agora a aplicar na relação de autoridade de pessoas que estão debaixo de autoridade. E qual é a responsabilidade das autoridades aqui, para com aqueles que estão debaixo do seu comando? Ele trata da autoridade do marido para com a esposa, trata da autoridade dos pais com relação aos filhos, trata da autoridade dos patrões com relação aos empregados. O que Paulo está fazendo em Efésios capítulo 5, a partir do verso 21, é aplicando o 5º mandamento às relações diversas da vida. A autoridade do marido para com a esposa. Nós sabemos, o marido é constituído cabeça na relação de família. Deus vai cobrar dele a sua casa. Ele tem responsabilidade de ser provedor, de ser protetor, de ser cuidador. É por isso que Deus lhe deu autoridade, não para que ele mande, mas para que ele cuide, para que ele proteja, para que ele
possa ser o provedor dessa casa, o guia espiritual da família. Eu sempre digo aos casais que entram em crise e que estão buscando ajuda, eu digo sempre ao marido, olha, vocês, a culpa não é nunca de um só. Os dois têm culpas nas relações de crise, nos dilemas familiares. Mas a responsabilidade diante de Deus é sua, marido. É você que é o pastor da sua casa, o sacerdote da sua família. É você quem vai conduzir a sua casa. Então Deus vai cobrar de você. Olhe para o Éden. Deus buscou quem após queda? Adão. Adão, onde estás? Não, Senhor, nós ouvimos a tua voz, mas porque estávamos nus, tivemos medo. Quem fez você saber que estavas nu, Adão? Você sempre esteve nu. Por que agora culpa? Por que agora medo? Por que agora malícia e impureza? Porventura você comeu da árvore que eu disse a você que não comesse? Aí Adão diz, foi a mulher. Mas Deus vai cobrar dele, é dele a responsabilidade. A esposa deveria sujeitar-se à autoridade e liderança do seu marido, diz Paulo. Mas veja, Paulo começa no verso 21, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Mas esposa, verso 22 de Efésios 5, abra aí sua Bíblia. Aí ele começa a se dirigir às esposas. E alguém pode até perguntar, mas por que Paulo não está falando primeiro aos maridos? Ele diz, não, porque ele está falando de autoridade, de sujeição à autoridade. Esposa em relação ao marido, filhos em relação aos pais, servos em relação aos patrões. Ele vai falar acerca do que Deus requer dos pais, do marido e dos patrões. Mas ele está tratando aqui especificamente da sujeição, do quinto mandamento. E ele diz no verso 22, primeiro começa assim, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Está falando a todos aqui, a maridos e esposas, a pais e filhos, a patrões e empregados. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Porém, esposas, verso 22, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido, ou seja, a liderança do seu marido. Deus constituiu ele com essa responsabilidade. É dele a responsabilidade. Mas o marido deveria exercer a sua autoridade e a sua liderança com amor, com sacrifício e cuidado para com relação à sua esposa. Veja o verso 25. Ele diz, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, se sacrificou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É dessa forma que a autoridade tem que exercer a sua liderança. Ele tem que amar, ele tem que se sacrificar, ele tem que cuidar da sua esposa. Ele não é colocado como autoridade para bater na mesa e mandar, e ser o macho. Ele é colocado como liderança para cuidar, para proteger, para prover, para se sacrificar por sua esposa, assim como Cristo fez com a igreja. Então, esse é o modelo. E Paulo continua, a autoridade dos pais para com os filhos. O que é que o texto obriga?
Aqui os filhos deveriam obedecer e honrar os seus pais, porque isto é justo. Efésios capítulo 6, versos de 1 a 3. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Mas o texto não para aí. Os pais, como autoridade, deveriam exercer com responsabilidade, cuidado para serem justos com os filhos e estimular seus filhos em lugar de provocá-los à ira. Veja o que diz o verso 4. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Então, a autoridade tem responsabilidade. Ele não é autoridade para mandar, ele é autoridade para conduzir, para liderar, para estimular, para incentivar. Pai, exerça a sua autoridade com seus filhos, com justiça, com cuidado, com respeito. Eles não são propriedade sua, a gente sempre diz isso aqui. Nós somos uma igreja reformada, pedobatista, tem uma pia ali batismal. Nós batizamos os nossos filhos. E não fazemos isso por causa de como a Igreja Católica faz. A Igreja Católica batiza para tirar pecado original. E água de batismo não tira pecado nem de adulto, nem de criança. É símbolo. Mas, pastor, e a Bíblia não diz que para ser batizado tem que primeiro se arrepender e professar a sua fé em Cristo? Sim. Está falando para adultos. E por que uma criança é batizada? Porque os pais assumem isso diante de Deus. A gente chama isso de aliança. Nós somos aliancistas. Os pais precisam entender que os filhos não são propriedade deles. Os filhos são herança de Deus. Deus nos confia filhos e Ele vai nos cobrar filhos. Ele nos confia filhos para que a gente possa educá-los no temor do Senhor, para que a gente possa orientá-los no caminho de Deus, para que a gente possa ser exemplo de vida para eles, para que a gente possa orar por eles, ensiná-los a palavra de Deus e servir de exemplo vivo para isso. Se você criar o seu filho no caminho do Senhor, ainda que ele for velho, não se desviará dele, é promessa de Deus. Então a gente sempre diz aos pais: filhos foram confiados a vocês, e vocês terão que dar contas a Deus da vida deles. Então vocês vão assumir diante de Deus uma aliança de educá-los, de ensiná-los, de instruí-los, de trazer sempre à igreja, de ser modelo de vida para eles. Para que eles, quando crescerem, possam querer servir ao Deus que vocês servem. Pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. A autoridade do patrão para com o empregado. Os servos, no contexto escravos ou trabalhadores, deveriam obedecer aos seus senhores, devendo fazê-lo com temor e tremor, respeito à sua posição de autoridade e fazê-lo de coração, diz o texto, não só por força de obrigação ou por força de consciência. Efésios capítulo 6, verso 5, ele diz: quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, façam de coração a vontade de Deus, sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. Essa é a ordem para quem está debaixo de autoridade, numa relação de trabalho. Faça
com dignidade, com honestidade, com justiça, com empenho, cumpra as suas obrigações, respeite aqueles que estão sobre sua vida. Mas também a Bíblia nos diz, por outro lado, Paulo exorta aos patrões a que trate com respeito aqueles que estão debaixo de sua autoridade, não com rudeza ou ameaças, sabendo que o Senhor irá julgá-los por isso. Veja o que diz o verso 9 do mesmo capítulo 6, e vocês, senhores, façam o mesmo com os seus servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que Ele não tratará as pessoas com parcialidade. Deus vai julgá-los de como vocês trataram aqueles que estão debaixo de vocês. Se vocês foram déspotas, se vocês foram rudes, se vocês humilharam as pessoas, se vocês trataram com rudeza as pessoas que estão debaixo do seu comando, Deus vai cobrar isso de você. Lembre-se que Deus é Deus deles também. E Deus olha isso. Então, trate com respeito aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Os pais devem fazer isso com os filhos. Os esposos fazem isso com as suas esposas. Os líderes da igreja fazem isso com o rebanho. Os governantes com os cidadãos. É assim que funciona. Os superiores têm o dever de amar os que estão debaixo da sua autoridade, orar por eles e os abençoar. Colossenses 3,19, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não trate-a com amargura. Os superiores têm o dever de instruir, de aconselhar e admoestar quem está sob a sua autoridade. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Palavra de Deus aos pais em relação aos filhos, a educação dos filhos. Ele diz, essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, ao redor da mesa, andando pelo caminho quando levar os seus filhos para a escola, ou seja, para qualquer outro lugar. Ao deitar-se e ao levantar-se, você precisa instruir, ensinar, inculcar, colocar no coração do seu filho essas verdades que eu falo a vocês. Então vejam, os pais receberam de Deus autoridades e eles têm responsabilidades diante de Deus em relação à vida dos seus filhos. Eles têm o dever de instruir, de aconselhar, de admoestar aqueles que estão debaixo do seu comando. Deus vai pedir contas. Eu sempre digo aqui, e esse é um peso para a gente, é melhor não casar. É melhor não ter filhos, porque se você tiver, você tem responsabilidade pela vida deles diante de Deus. E não adianta fugir e dizer, não, isso é com eles quando crescerem resolvem. Não, Deus vai cobrar de você. Deus os colocou debaixo da sua autoridade, da sua liderança, para você instruir, aconselhar, admoestar, corrigir a vida dos seus filhos. Não tem como fugir disso. As autoridades têm o dever de aprovar, de encorajar e de recompensar aqueles que praticam o bem. Isso aqui, Paulo se refere ao Estado em relação aos cidadãos. Não pense que a autoridade ela é livre para fazer o que quer. Não pense que os nossos governantes no Brasil vão sair ilesos diante de Deus. Não pense isso. Se eles usam mal a função de autoridade, Deus pedirá contas e pesará a mão. A quem muito se deu, muito lhe será pedido. Tenha certeza absoluta disso. Ninguém passará impune diante de Deus pelo mal que pratica. A autoridade foi instituída por Deus para o bem da sociedade, não para o mal. A Bíblia é clara em relação a isso. Romanos diz que os magistrados, Romanos capítulo 13, versículo 3 e 4, os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá o louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Veja, Deus instituiu o princípio de autoridade
para isso, para que a sociedade seja bem conduzida e organizada. Aí você pode dizer, pastor, mas as autoridades fazem só o mal. Aí é com Deus e a autoridade. Não é? Paulo está escrevendo aos Romanos, capítulo 13, para dizer isso. Ele não se insurja contra a autoridade. Porque é ministro de Deus para o seu bem. Foi Deus quem criou o princípio. E veja, quem era a autoridade na época era Nero, o pior dos imperadores romanos, perseguindo cruelmente a igreja, e por isso a igreja estava tentando se rebelar contra. E Paulo diz, opa, baixa a bola. Mesmo que seja Nero, ele está assumindo um posto que Deus instituiu para o bem do ser humano. A autoridade, ela foi instituída para encorajar, para recompensar aqueles que praticam o bem. Eles têm o dever de reprovar, de desencorajar e de punir quem pratica o mal. Romanos capítulo 13, o verso 4 agora, diz que, mas se você fizer o mal, então tema, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Também o texto de 1 Pedro, capítulo 2, é um texto que, na mesma corrente de Paulo, vai nos falar de por que Deus instituiu a autoridade para o bem da sociedade humana. Capítulo 2 de 1 Pedro, verso 13 e verso 14, diz assim o texto: por causa do Senhor estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem. Então, os superiores estão obrigados a proteger e a providenciar espiritual e materialmente tudo de que necessitam seus subordinados. O profeta Isaías, capítulo 1, versículo 10 e versículo 17 diz assim: príncipes, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Vejam como a Bíblia estabelece o que é que uma autoridade deve fazer para o bem da sociedade, para o equilíbrio da sociedade. Tem pessoas poderosas que, por causa do seu poder, oprimem aos mais fracos. A autoridade existe para botar equilíbrio nessa balança. O que é que diz o texto lá? Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garanta o direito do órfão, defendam a causa das viúvas. Eu fico pensando aqui na Previdência do Brasil. Uma multidão de pessoas trabalham para manter uma previdência para políticos se beneficiarem. Deus vai julgar isso. A previdência deveria existir para equilibrar essa balança para os mais necessitados. Para fazer isso com justiça e não com benesse. Existe uma diferença nisso. Efésios capítulo 6, versículo 4, diz isso aos patrões, que eles devem tratar com justiça, com respeito, aqueles que estão debaixo da sua liderança. Os superiores devem firmar-se como bons exemplos para os seus subalternos, glorificando a Deus dessa maneira. 1 Timóteo capítulo 4, verso 12, Paulo está falando de Timóteo como líder na igreja, como pastor da igreja, um jovem pastor. E ele diz, Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, a tua juventude na sua liderança. Mas como é que isso vai acontecer? Você vai ter que bater no púlpito? Você vai ter que gritar e exigir respeito? Não, Timóteo. Você vai conquistar o respeito. Como? Seja exemplo para os fiéis. Seja exemplo na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Seja exemplo. O seu exemplo vai servir de estímulo para as pessoas. Então, o líder precisa ser exemplo. Se você tem na liderança, na sua casa,
na igreja ou no Estado, pessoas que exercem a sua autoridade com respeito, com honra, sendo exemplo, você vai estimular a sociedade a ser desse mesmo jeito. Se você é malfeitor, a sociedade vai ser assim também. Vai aumentar a corrupção, vai aumentar a violência, vai aumentar a marginalidade. Os superiores, pelo seu bom exemplo, obterão honra para si e conservarão a sua autoridade. 1 Reis, capítulo 3, verso 28, diz que quando Salomão assumiu o reino e tratou com muita sabedoria aquele caso das duas mulheres prostitutas que trouxeram a causa do filho de uma que foi morto e ela trocou na noite, né? E a outra foi reclamar diante do rei. Salomão agiu com prudência, com sabedoria, né? Para identificar, para discernir quem era de fato a mãe da criança. Depois que ele agiu daquela forma, diz o texto em 1 Reis 3, 28, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Quando a autoridade age de conformidade com a palavra de Deus, o resultado é sempre positivo para a vida das pessoas, da sociedade, daqueles que estão debaixo da autoridade, quer seja na família, quer seja na igreja, quer seja no Estado. A conclusão que nós chegamos aqui, nesse quinto mandamento, depois de avaliar o que ele proíbe e o que ele exige, nós podemos dizer que toda a violação aos 10 mandamentos envolve alguma forma de desonra a Deus, que é a autoridade maior em nossas vidas, e deveria ser obedecido e honrado por nós. A quebra de qualquer mandamento desonra a Deus, que estabeleceu o mandamento para a felicidade da sociedade humana. Curvar-se aos ídolos é desonrar a Deus. A quebra do mandamento. Por isso ele disse, só ele, Deus, deveria ser adorado. Que nós não deveríamos fazer ídolos para adorarmos. Então, curvar-se diante de ídolos é desonrar a Deus. Profanar o sábado, o descanso, é desonrar a Deus e ao seu dia santo. Desonramos a Deus quando não lhe damos a glória que lhe é devida. Como temos nos comportado em relação a este quinto mandamento? Temos desonrado a Deus, desonrando as autoridades que Ele tem colocado sobre nossas vidas? Honramos os nossos pais? Honramos aos líderes que Ele coloca sobre nossa vida na igreja? Honramos a instituição de autoridade no Estado, na vida social, no trabalho, na escola? A lei de Deus nos diz tudo isso para mostrar que somos pecadores, culpados, e que precisamos urgentemente do Evangelho. O Evangelho é a boa nova de que Jesus morreu na cruz e que ressuscitou para dar a salvação a todo aquele que nele crê. Então aprendamos que o alcance desse mandamento é o cumprimento das obrigações que mutuamente devemos uns com os outros em nossas mais diversas relações, quer seja como inferiores, debaixo de autoridade, quer sejam como superiores, tendo pessoas debaixo do nosso comando, quer seja como iguais. Devemos nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo Jesus. É isso que Paulo diz que é o cumprimento desse mandamento. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus nos ajude a compreender a sua lei, a não sermos simplistas, a entendermos a profundidade de cada mandamento, a abrangência dele, o que ele proíbe, o que ele exige, o que ele ordena, para que a gente possa viver ou procurar viver a nossa vida diante do Senhor. E quando essa lei nos apontar os nossos defeitos e falhas e incapacidades de cumpri-la perfeitamente, que a gente possa entender que Cristo Jesus pagou o preço na cruz para nos trazer perdão. Que Deus nos abençoe, que Ele derrame sobre nós sua graça,
seu favor.